Olá, meninas. Vamos continuar com o assunto que nós já iniciamos, é, incrementando agora os principais períodos da história da filosofia. É, os principais períodos filosóficos, então, são o da Idade Antiga, medieval, moderna e contemporânea. O período da Idade Antiga, ele é subdividido em três outros períodos, que é o pré-socrático, o clássico e o pós-socrático. Por que socrático? Porque Sócrates foi considerado um marco na história da filosofia grega. Então, essa época, ela estuda o surgimento da filosofia e seu desenvolvimento pelos gregos e romanos. E a filosofia de Sócrates, ela foi caracterizada por diálogos críticos com seus interlocutores. Esse período ele data do ano 6 a.C. e ano 6 depois de Cristo. A Idade Antiga ou Antiguidade, como nós falamos, né, Sócrates, do período da Antiguidade, assim como Platão e Aristóteles também, é um período da história que é contado a partir do desenvolvimento da escrita pelos sumérios, e mais ou menos há 4.000 anos antes de Cristo, até a queda do Império Romano do Ocidente na era cristã. Dentre os fatos históricos desse período da história, nós podemos destacar o período oriental, que compreende a civilização egípcia, a civilização mesopotâmica e as civilizações hebraica, fenícia e persa. Ainda nesse período, a Grécia Antiga e a Roma Antiga também. A Grécia Antiga com as origens do período arcaico, e a Roma Antiga e o Império Romano até a sua queda, né, a queda do Império Romano em 476 anos. O próximo período é o período que nós consideramos, que é considerado como período medieval. Esse período medieval, que podemos dizer um período filosófico também, ele é caracterizado por períodos patrísticos, né, escolásticos e renascimento. O período patrístico é o período da ética, assim, onde teve mais ênfase a questão da ética, do conhecimento, da relação homem-natureza e também da relação com Deus e com os deuses, né? Porque nessa época não se entendia direito Deus. E tivemos nesse período medieval também o período escolástico e do Renascimento. E um marco da filosofia medieval foi a teologia. Então, a teologia foi uma ênfase muito grande nesse período. E aconteceu ainda, como nós falamos, a queda do Império Romano. Quer dizer, no final da antiga, o início da medieval, aconteceu a queda do Império Romano no século V, que durou até o século XV. E nesse período, foi um período de muitas guerras, de fome e de grandes epidemias. O cristianismo, então, foi um marco, né, que propagou-se por diversos povos com várias crenças e várias superstições.
e uma característica também desse período medieval é a filosofia clássica, que sobrevive confinada nos mosteiros religiosos. O próximo período que nós podemos enfatizar, aliás, ainda no período medieval, nós podemos falar da tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, e nesse período destaca-se um período da história que pode se destacar a alta da Idade Média, o feudalismo, a baixa Idade Média, a cultura medieval e a formação das monarquias nacionais. O próximo período é o período da Idade Moderna. Mas o que é o período da Idade Moderna? É o período da história que tem início em 1453 e vai até o ano de 1789, com a Revolução Francesa, que é a data da Revolução Francesa, né? Nesse período da história destacam-se a expansão marítima europeia, a revolução comercial e o mercantilismo, e ainda, só um minutinho aqui, o colonialismo e o pérplo africano. Mas o que é o pérplo africano? Foi um período com grandes viagens realizadas pelos portugueses no século XV, né? Inicialmente no mar Mediterrâneo, na costa da África, com o objetivo de encontrar caminhos alternativos para a chegada à Índia. Mas por que chegar à Índia? Porque lá eles poderiam comprar e trazer produtos sem ter que comprar em Gênova e Veneza. Então, nessa Idade Moderna, é forte também o renascimento cultural, com a política e o conhecimento de técnicas. A reforma protestante e o absolutismo, ou seja, o poder absoluto no poder dos governantes, né? E também o iluminismo, que é o período da razão, da faculdade de raciocínio, de aprender, de compreender, de ponderar, julgar, ou seja, o período da inteligência. Vamos parar por aqui e no próximo vídeo nós continuaremos incrementando com o período da contemporaneidade. Um abraço e um beijo no coração de todos vocês.